Olá pessoal, tudo bem? Mais uma discussão de artigo científico e o artigo desta semana, um artigo bem legal que vai trazer uma contribuição bem interessante, né, para você que está acompanhando a gente aqui essa sequência de estudos, tá certo? Vamos lá? Vamos junto? Solta a vinheta. Muito bom, pessoal. Estamos aqui com mais um artigo para a gente discutir essa semana e dessa vez é um artigo bem legal, bem bacana, né? Vocês vão entender por quê. Onde esse artigo ele fez a balança da ozonoterapia. Estudou a ação antimicrobiana, de um lado, e a ação biomoduladora. O que acontecia na célula, tá? Então é uma análise microbiológica e uma análise de citotoxicidade, tá ok? Perfeito? Só para diferenciar aqui, para vocês entenderem essa dinâmica. Quando a gente fala em citotoxicidade, eu estou falando de célula, tá? Então, sempre que vocês virem ali num trabalho científico, análise de citotoxicidade, já engata a ideia, tá? Já vem com a ideia que aquele trabalho usou células, tá? Então, é um trabalho in vitro. Quando a gente fala em biocompatibilidade, aí é uma análise em ser vivo, normalmente em animal, tá? Então, só para diferenciar essas metodologias. Citotoxicidade é uma análise em célula, biocompatibilidade é uma análise in vivo, tá? Seja humano, seja animal, rato, né? Aí depende da metodologia que está sendo empregada, tá ok? Então, esse trabalho fez essa balança, tá? Antes de eu te passar a referência aqui, aliás, deixa eu já te passar a referência que daí eu consigo te explicar melhor. Então vamos lá. Ozonoterapia como um adjuvante no protocolo endodôntico. Calma aí, fica aqui comigo, fica comigo. Se você não é dentista, se você não trabalha com tratamento de canal, não tem importância, tá? O foco, assim, a mensagem do artigo, tá? A proposta e conclusão do artigo, ela está relacionada ao estudo da ozonoterapia no tratamento de canal. Se você não é dentista, se você não faz tratamento de canal, não vai embora. Fica aqui comigo, tá? Porque este trabalho traz uma informação bem bacana para você que está trabalhando com ozonoterapia. A gente vai conseguir entender essa balança aqui, tá? Então, de novo, não vai embora, fica aqui comigo, dá um like nesse vídeo, compartilha com a galera aí que não acredita no ozônio, tá? Para eles verem que nós estamos falando de evidência científica, tá ok? Então, gente, fica aqui, hein? Pega um café, pega um chazinho e vem comigo aqui para a gente estudar esse artigo, tá ok? Então, vamos lá. De novo, ozonoterapia como um adjuvante nos protocolos endodônticos, tá? Análise microbiológica ex vivo e análise de citotoxicidade. Então, lembrando que citotoxicidade é célula, biocompatibilidade é animal, ok? Então, a gente já vê aqui que os autores trabalharam com células. Vamos lá. Autores: Carlos Góes Nogales, Marina Belotti Ferreira, Ozônio Integrale, Antônio Fernando Montemor, querido, tremendo pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, do IPT, né, de São Paulo. Maria Filomena de Andrade Rodrigues, outra tremenda pesquisadora. Time de peso, viu? De peso. Querido professor José Luiz Lage Marques, né, que participou da coorientação desse trabalho, que abriu as portas, né, para que a gente estudasse a ozonoterapia. Então, a gratidão profunda e eterna ao querido professor Lage Marques e ao querido professor João Humberto Antoniazzi, né, em memória desse querido professor tão importante para a endodontia, tão importante para a odontologia, certo? Então vamos lá, gente, o que os autores fizeram? Como eu falei para vocês, a ideia era fazer a balança, né, da ação antimicrobiana e da citotoxicidade do ozônio em célula, para entender o que acontecia, tá? Aí, vamos lá.
Só para vocês entenderem o escopo central do trabalho. Na análise microbiológica, a análise microbiológica foi a primeira que foi feita. Tá? Então, o que os autores pretendiam com isso? Fazendo a análise microbiológica, entendendo como que funciona o ozônio nessa eliminação das bactérias, os autores iam chegar numa concentração. Tá? Então, dentro do que foi estudado, das bactérias que foram estudadas, os autores foram pesquisar qual concentração era efetiva contra as 3 bactérias. Achou a concentração que mata a bactéria? Será que achou? A gente vai ver isso, a gente vai discutir isso hoje. Com esta concentração que se mostrou efetiva nesta primeira parte do trabalho, os autores pegaram esta concentração e colocaram esta concentração na célula. Entenderam? Então, matou a galera aqui? Matou os inimigos? Tá. Agora, o que acontece se eu pegar esta concentração que arrebentou tudo, que matou tudo e colocar ela na célula? Será que vai matar a célula também? Como será que vai ser essa reação? Entenderam? Então vamos lá. Vem comigo aqui. Então vamos direto para a metodologia, ok? O título do artigo está aí para vocês verem, né? Então a produção pode colocar aqui de novo para a gente, né? A capa desse trabalho. Qualquer coisa, dá um toque para a gente aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, chama a gente. Vamos lá. Então, foi trabalhado com a água ozonizada, ok? Os autores usaram a água ozonizada para fazer tanto a análise antimicrobiana como a análise de citotoxicidade, ok? O protocolo de produção da água ozonizada foi feito de acordo com o estudo anterior. Qual é esse estudo anterior? Está no vídeo anterior aqui, tá? Que foi um trabalho nosso também publicado em 2014. Então, qualquer dúvida, volta lá no vídeo anterior, que aí tem a gente discutiu ali essa questão da água ozonizada, tá, ok? Que é o protocolo proposto pelo BOT, né? E que a gente validou nessa sequência de estudos depois. Padronização da água, então foi usado o equipamento da Filozon, tá? Aqui no caso o MedPlus, com um fluxo de 1 litro por minuto, ok? E oxigênio medicinal, claro. Muito bem. Então, seguindo todo o protocolo de produção da água ozonizada, prontinho, fechadinho, bonitinho aqui do lado. Agora vamos para a contaminação. Então, lembra que eu falei que foi uma análise microbiológica acrescentando ex vivo, ou ex vivo. O que isso quer dizer? Que é uma metodologia onde se trabalha fora da boca do paciente, ex vivo, tá? Então aqui foram usados dentes extraídos, mais especificamente 180 dentes, tá? Aqui entre nós, eu acho que os pesquisadores mereciam um prêmio, tá, gente? 180 dentes é dente a dar com pau, tá? Mas só um parênteses aqui, vamos lá. Voltando. Os autores trabalharam então com 3 cepas bacterianas: Enterococcus fecalis, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus, tá? As 3 cepas ATCC. O que isso quer dizer? Que são cepas que têm o seu comportamento, que têm a sua biologia controlada, estudada. Então são cepas laboratoriais, tá? Não é cepa de isolado clínico, não é um trabalho clínico, tá? É uma cepa vendida, a gente compra a bactéria, ok? Para fazer esse trabalho. E aliás, compra bem também, viu? Vamos lá. Então as bactérias foram ativadas, né? Se você tiver dúvida com relação a isso, volta no vídeo anterior lá que a gente está falando sobre reativação bacteriana também, tá? Qualquer coisa volta lá. Então, os autores reativaram as bactérias, padronizaram a concentração também com espectrofotometria, ok? E aí, inocularam a bactéria nos dentes. Colocou lá a bactéria no dente. Só que os autores trabalharam com biofilme monoespécie. O que isso quer dizer? Eles separaram Pseudomonas de um lado, Enterococcus do outro, Staphylococcus do outro, e aí colocaram as bactérias separadas, em dentes separados. Não foi um biofilme bacteriano multiespécie,
tá? Foi um biofilme bacteriano monoespécie. Então, a cada 45 dentes, tá? Eles receberam uma colônia eles receberam um tipo de bactéria, perfeito? Muito bem. O dente foi preparado, foi padronizado, ele foi contaminado, tá? Essa contaminação ela é toda controlada, ela é feita em fluxo laminar, é tudo controladíssimo, tá? Esses dentes vão para a estufa para poder desenvolver, para poder maturar o biofilme. E aqui neste trabalho, os autores usaram uma maturação de biofilme deixa eu pegar aqui para vocês, de 7 dias. Então os dentes permaneceram incubados por 7 dias para ter essa maturação do biofilme, tá ok? Isso tudo super controlado. Então depois dos 7 dias, os dentes foram para o experimento, né? Os autores foram para o experimento e aí dividiram os grupos experimentais, ok? Cada grupo experimental trabalhou com 45 dentes. Realmente esses autores mereciam um prêmio, tá? Grupo 1, grupo controle. Não foi feito nenhum tipo de tratamento, era só para confirmar que os dentes estavam realmente contaminados, entenderam? Então é como se fosse aquele primeiro lote, né, que você está comprando. Depois vem toda a sequência de lote, mas já está tudo padronizado, ok? O grupo 1 foi o controle, ele não recebeu nenhum tratamento, tá? Foi só a confirmação do que os dentes estavam realmente contaminados, fechou? Grupo 2 é o controle do tratamento. Então veja, a gente tinha um controle de contaminação e um controle do tratamento. Tá? O grupo 1, controle de contaminação, grupo 2, controle de tratamento, onde não foi usado o ozônio, ok? Não foi usado o ozônio. Então no grupo 2, o tratamento de canal foi feito no dentinho extraído, contaminado, tá? Dentro da câmara, né? Dentro do fluxo laminar, controle rigidíssimo para fazer esses procedimentos, tá? Então foi tudo conduzido dentro do tradicionalismo, dentro de um tratamento de canal tradicional. Esse foi o grupo controle, ok? Sem ozônio. Grupo 3. O mesmo protocolo do grupo 2, ou seja, protocolo tradicional, da mesma forma, só que no grupo 3 foi usado o gás ozônio em 40 microgramas por ml. Tá? 10 ml do gás em 40 microgramas, onde ele foi injetado lá dentro do canal, tá? Por 30 segundos. Ok? Isso é o que está descrito aqui no trabalho. Muito bom. Grupo 4, mais 45 dentes. No grupo 4, o mesmo protocolo do grupo 2, ou seja, protocolo tradicional, tratamento de canal, só que no grupo 4 foi usado a água ozonizada depois do protocolo tradicional. Entenderam? Então vamos lá. Grupo 1, controle de contaminação. Contaminou? Contaminou. Bora para o trabalho. Grupo 2, controle de tratamento. Tratamento de canal tradicional, não foi usado o ozônio. Grupo 3, o mesmo protocolo do grupo 2, protocolo padrão, mais o gás. 10 ml do gás, 40 microgramas, colocados dentro do canal por 30 segundos. Grupo 4, protocolo padrão, sem o ozônio, né? Protocolo padrão como no grupo 2, mais água ozonizada em 8 microgramas por ml, tá? E aqui no caso, eles usaram 10 ml da água ozonizada, ok? 10 ml da água ozonizada, lavando o canal, certo? E aí fecha os grupos. Muito bom. Então aí a gente tem os grupos experimentais, certo? Vai para a estufa, todo mundo. Mais 24 horas de análise, tá? Aí os autores tiram os dentes, os 180 dentes lá da estufa, e aí eles vão fazer os preparos para fazer a contagem de unidade formadora de colônias, ok? Ou UFCs, que é como os autores colocam aqui.
Fizeram toda a metodologia de semeadura, né, de cultivo, de semeadura, de diluição, né, trabalhando com diluições seriadas. Anotaram os dados aí, contaram quantas bactérias cresceu em cada grupo, tá? Logo na sequência que a gente vai para os resultados. Anotaram tudo isso no Excel. E diga-se de passagem, tem esse Excel até hoje, gente. É uma coisa impressionante isso, tá? Esse trabalho foi publicado em 2016, até hoje tem tudo aqui no computador. Maravilha isso. Anotaram tudo isso em Excel e fizeram análise estatística dos dados. E aí, no caso, eles usaram o teste, né? O primeiro teste foi o teste de Kolmogorov e Smirnov, tá? E também complementado pelo teste de Levene, para avaliar a normalidade e homogeneicidade dos dados, certo? Depois, ele passou pelo teste de Kruskal-Wallis, então um teste não paramétrico, ok? Isso dentro da análise microbiológica, então aí a gente fecha a microbiologia. Muito bom, fizeram análise microbiológica, contaram quantas bactérias sobrou em cada grupo, depois a gente vai ver o resultado. Chegou em uma concentração? Será que teve uma concentração que teve uma ação interessante ali, comparado com o controle de tratamento? Vamos ver o resultado. Pegaram essa concentração, que a gente não sabe qual é ainda, porque a gente não chegou no resultado, e levaram isso para a célula. É aquele teste de citotoxicidade que eu comentei com vocês. Aqui tem um negócio bem legal. Porque os autores usaram fibroblasto de gengiva, tá? O FMM1, essa é a linhagem da célula, que foi fornecida pelo Laboratório de Pesquisa Básica do Departamento de Dentística da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, ok? Então foi tudo feito em triplicata, em fluxo laminar, né? Toda aquela análise, e aí a gente chega na análise. Porque os autores usaram uma metodologia muito legal para avaliar o ozônio, tá? Porque quando a gente vai estudar mecanismo de ação da ozonioterapia, a gente vê a ação da ozonioterapia específica na mitocôndria, né? O ozônio ele tem uma ação direta em mitocôndria. E a metodologia que os autores usaram é a metodologia MTT, que avalia o que acontece com quem? Com a mitocôndria. Então aqui nesse trabalho, os autores conseguiram documentar exatamente o que acontece com a mitocôndria, tá? Através dessa metodologia. E avaliaram a viabilidade celular. O que acontecia com a célula depois que era empregado o ozônio? Será que diminuía a viabilidade celular? O ozônio machuca a célula ou o ozônio estimula a célula? O que será que acontece? Sem olhar o resultado, sem que a gente chegue no resultado, bota teu comentário aqui embaixo. O que você acha que acontece com a célula? Como que você acha que é essa resposta do ozônio? Num primeiro momento e depois numa resposta tardia. Escreve aqui pra gente, tá? Vamos dinamizar aqui as nossas conversas. E aí, gente, preparou a célula, tudo bonitinho, dentro daqueles protocolos rígidos também, né, de cultivo celular. E os autores colocaram então a célula em contato com a água ozonizada, também nas mesmas concentrações que foram feitas na análise microbiológica, tá? Por quê? Carlos, os autores não queriam achar uma concentração antimicrobiana? Por que não pegou esta concentração e trouxe para a célula? Gente, nós estamos fazendo um trabalho científico. A gente tem uma possibilidade aqui de documentar uma resposta bem ampla, embora os autores, já dando spoiler aqui para vocês, tá? Os autores chegaram em uma concentração efetiva antimicrobiana, tá? Eles chegaram nisso. Inclusive, isso também foi estudado no vídeo anterior, tá? No trabalho anterior. Então volta lá de novo para vocês verem, para complementar isso que a gente está discutindo. Os autores conseguiram avaliar essas 3 concentrações e entender o que acontece com a mitocôndria, embora a concentração efetiva antimicrobiana já estava definida, tá certo? Então essa análise de célula foi um segundo passo, um segundo braço desse trabalho, ok? Então, utilizadas as mesmas concentrações da análise microbiológica de 2, 5 e 8 microgramas, ok? Então, teste MTT,
as leituras da célula foram feitas com espectrofotômetro de ELISA, tá? Com comprimento de onda de 562 nanômetros. Dúvida nisso? Volta no vídeo nosso também. Gente, está tudo no vídeo anterior, tá? Qualquer coisa, volta lá que eu estou explicando para vocês o que é o espectrofotômetro, ok? Se tiver alguma dúvida nisso. Anota os dados, análise estatística, tá? E aí a gente vai para os resultados. Então vamos lá. Primeiro resultado da análise microbiológica, ok? O que os autores conseguiram? Vamos lá, vamos ver, vamos direto para a tabela 1, gente. Bota aqui a tabela 1 para vocês verem. Então, como vocês estão vendo ali, as colunas mostram as bactérias, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. Tá? A gente tem a concentração, né, onde elas foram padronizadas, e as linhas à esquerda aqui na tabela, você tem lá grupo 1, que é o controle de contaminação, grupo 2 é o controle de tratamento, grupo 3 é o controle de tratamento, é o protocolo padrão, mais o gás ozônio, 10 ml, 40 microgramas por ml. Grupo 4, protocolo padrão, mais água ozonizada, em 8 microgramas por ml, ok? Presta atenção no grupo 4. Olha a linha do grupo 4. 0 Enterococcus, 0 Pseudomonas, 0 Staphylococcus. Sobrou nada, tá? Então, o que os autores acharam aqui? Que a água ozonizada na concentração de 8 microgramas foi efetiva na eliminação do foco do biofilme monoespécie, tanto de Enterococcus faecalis, como Pseudomonas aeruginosa, como Staphylococcus. E vamos lá. Se vocês olharem a tabela aqui de novo, olha a coluna da Pseudomonas aeruginosa. Quando a gente vai para o gás, no grupo 3, teve diferença estatística significante. Tá? Então, se vocês olharem a linha do grupo 3, né, o ozônio eliminou tudo. Só teve crescimento da Pseudomonas aeruginosa. Tá? Mas esse crescimento da Pseudomonas aeruginosa, ela foi diferente, estatisticamente significante. Tá? Ela teve uma diferença estatística significante para o grupo 4, que é o grupo da água. Então a água, gente, zerou tudo, não cresceu nada. Pô, Carlos, então você está falando que o negócio está estéril. Não, não estou falando que está estéril. Estou falando que com a metodologia empregada não foi possível detectar crescimento bacteriano. Tá? Porque essa metodologia de contagem de unidades formadoras de colônia, né, que é o meio de cultura, ela tem algumas limitações. Tá? Mesmo que você tenha crescimento bacteriano, se esse crescimento bacteriano, por exemplo, você tem um crescimento de 10 bactérias, de 100 bactérias, tá? Esse teste não pega. Então esse teste só vai pegar se estiver acima de 100 bactérias, ok? Se a gente quer um nível de especificidade, se a gente quer uma efetividade nessa análise microbiológica mais fechada, né? Onde a gente empregue uma metodologia mais rigorosa, aí a gente precisa partir para os métodos de análise molecular, que nós já estamos fazendo. Aguarda aí que nós vamos chegar com o resultado, viu? Então, segura aí que vem coisa boa por aí, gente. Esse próximo ano, 2024, vai ser muito bom. Então, o grupo da água ozonizada não permitiu o crescimento bacteriano. E aqui nesse caso foi usada água de 8 microgramas por ml de concentração, certo? Fechou a análise microbiológica? Depois a gente vai para a conclusão do trabalho para poder, né, responder a proposta. Agora a gente vai para a análise de célula. Agora vamos para a tabela 2. Olha aqui a tabela 2. Tempos experimentais, então é a nossa linha, né? Se vocês olharem aqui a linha da direita, né? A coluninha da direita, que é o tempo. Então você tem 0 hora, 24 horas, 48 horas e 72 horas, certo? Ozônio, água ozonizada, de 2, de 5 e de 8 microgramas. Vamos direto para o que interessa, tá? Vamos ver a coluna de 8 microgramas por ml. Olha lá. Como é que funcionou isso? Os autores pegaram a água ozonizada, colocaram em contato com o fibroblasto de gengiva, contaram no relógio 1 minuto, tirou uma amostra, uma pequena amostra, que a gente nem chama de amostra, chama de alíquota,
tá? Pegou uma alíquota desse meio, colocou no espectrofotômetro de ELISA e mediu. O que aconteceu em 0 hora? Ou seja, 1 minuto depois desse contato. A viabilidade caiu para 68,6%. Como assim, Carlos? O que você quer dizer? Vamos lá. 100% é o controle. Tá? 100% é o controle. Numericamente, o que estiver abaixo de 100, então 99, 98, 97, 96, 95, assim por diante, numericamente abaixo de 100 agrediu a célula, machucou a célula, diminuiu a viabilidade celular. E o que numericamente estiver acima de 100, então 101, 102, 103, 104, 105, aumentou a viabilidade celular, estimulou a célula. Fechou? Então 100 é a régua, para baixo agrediu, para cima estimulou. Fechou? Concentração de 8 microgramas, 68,6. Agrediu, querido gafanhoto. A água ozonizada, num primeiro momento, agride a célula, agride a mitocôndria. Peraí, como assim? Nós chamamos isso de estresse oxidativo. Que aqui nós temos a ação dos ROS, das espécies reativas de oxigênio. Tá? Lembra? Vai chegar na mitocôndria, vai aumentar a produção de ATP, vai produzir radical livre. O radical livre vai gerar uma agressão para que haja uma resposta da célula, uma resposta da mitocôndria. Olha o que aconteceu 24 horas depois. Volta a tabela aqui. Nós fomos de 68,6, que era o contato imediato de 1 minuto, para 112,9, que é 24 horas depois. Então vejam, vamos lá. Botou água ozonizada na célula, contou 1 minuto no relógio, tirou uma alíquota, foi lá e mediu. Esse pote que estava aqui com a célula e a água ozonizada voltou para a estufa. Voltou para a estufa e ficou 24 horas. Depois de 24 horas, gente, isso tudo é cronometrado, tá? 24 horas exatas. Depois de 24 horas, tira isso aqui da estufa, pega mais uma alíquota e mede no leitor de ELISA. Isso aqui volta para a estufa. 24 horas depois, vejam, 112,9%. Estimulou a célula. Estimulou a célula. 48 horas depois, tira da estufa, pega outra alíquota, espectrofotômetro de ELISA, mede. 115,6. Volta para a estufa. 72 horas depois, tira da estufa, tira a alíquota e mede 121%. 121,2% de viabilidade celular. Estimulou. Percebam? Então, vejam, no primeiro momento, se tem uma porrada do ozônio, cai a viabilidade celular. Quem que está agindo aqui? ROS, espécies reativas de oxigênio. Essa agressão promovida pelas espécies reativas de oxigênio vão trazer uma resposta ao quê? Antioxidante, que já está na mitocôndria, está rolando na mitocôndria. Os autores avaliaram isso, gente. 24 horas, 48 horas, 72 horas, você tem o pico máximo de estímulo dessa célula. Que aqui, de 24 até 72 horas, você tem a ação dos LOPs, produtos de oxidação lipídica, tá certo? Então, ROS vai agir aqui no primeiro momento, LOPs vai agir por até 72 horas. Depois de 72 horas, tá? Isso não entrou para o trabalho, tá? Mas você volta à viabilidade, a célula se recupera, só que ela não volta para o 100, onde ela estava no controle, ela volta para o 100,01.
Entenderam? Então, vejam, a cada aplicação do ozônio, aí já estamos transportando isso para a clínica, porque nós temos estudos fundamentando isso, que nós vamos discutir aqui também, tá? Voltando para a clínica, transportando essa informação para a clínica. A primeira aplicação do ozônio, você gera o estresse oxidativo e ele volta. Então, vejam, uma aplicação do ozônio, você não tem efeito consistente. A segunda, agride, sobe, desce. Só que ele volta um pouquinho já mais esperto ali, né? A célula já está mais, opa, já estou ligada no que está rolando aqui, tá? E aí ela volta. Então, percebam, a cada aplicação do ozônio, você tem um estímulo para essa célula, você tem um estímulo diferente para a célula, tá? E aí, conforme você vai andando na terapia, você vai progredindo na terapia, você vai construindo a muralha imunológica. Então, vejam, agora a gente indo para a conclusão do trabalho. Vamos lá. Conclusão. De acordo com a metodologia aplicada e as limitações do estudo, foi possível concluir que a associação da ozonioterapia com o protocolo padrão de endodontia, especificamente a água ozonizada, melhorou a descontaminação do canal ex-vivo, né? Ou seja, no dente extraído. Em paralelo, o ozônio foi tóxico ao fibroblasto de gengiva num primeiro contato. Lembra? 0 hora, caiu a viabilidade? Então, nesse primeiro contato, ele foi agressivo, foi tóxico para o fibroblasto, tá? Mas a viabilidade se recuperou, né? E a gente teve até um estímulo ao final do experimento. Assim, esses achados sugerem que o ozônio tem potencial para fazer parte do tratamento endodôntico, mas outros estudos, especialmente os clínicos, devem ser encorajados. Para fechar o raciocínio, ozônio mata, tem ação antimicrobiana e ele estimula. Nós chamamos isso de estresse oxidativo transitório. Essa é a grande chave da ozonioterapia. O estresse oxidativo transitório. Ficou claro? Esta palavra, estresse oxidativo transitório, é o que você que está aqui comigo vai usar para convencer os céticos que não acreditam na ozonioterapia. Porque quando nós falamos em estresse oxidativo transitório, nós falamos em estímulo da mitocôndria, nós falamos em estímulo mitocondrial, nós falamos em estímulo antioxidante, nós falamos em mobilização de célula-tronco, tá? Então o ozônio ele vai promover estes estímulos, desde que colocado com uma forma lógica, dentro da tua área de atuação, com ética e com excelência. Fechou? Gostei, hein? Foi legal essa nossa conversa aqui. Gente, bota aqui o que vocês acharam. Vamos interagir aqui com a gente. Curte esse vídeo, ajuda a gente a disseminar essa informação. E semana que vem nós vamos trazer um negócio bacana aqui, viu? Que foi até um questionamento que apareceu na última postagem que a gente fez no Instagram, com sugestão de artigo científico. Então nós vamos destrinchar, vamos entender como que funciona a ação antimicrobiana do ozônio, tá? Se vocês tiverem algum artigo, gente, que vocês acham interessante, se quiser discutir, né, quiser que a gente discuta, que a gente coloque, que a gente grave aqui um vídeo, bota a referência aqui pra gente também, que nós vamos atrás, tá? E a gente grava esses vídeos aqui, a gente vai construindo essa sequência de estudo científico. Fechou? Queridos, gratidão. Até a próxima discussão.